Você já percebeu que quanto mais corre atrás de trabalho, menos prospera? Salomão dizia isso há milhares de anos. E é por ignorar esse princípio que tanta gente vive presa a dívidas, ansiedade e falta de propósito. Hoje eu vou te revelar o segredo de Salomão para ganhar dinheiro. Um segredo escondido nas riquezas da Bíblia, na verdadeira sabedoria bíblica, e que explica por que alguns conseguem prosperidade financeira, liberdade financeira e até riqueza duradoura, enquanto outros continuam vivendo como servos, quando nasceram para pensar como reis. E se eu te dissesse que a Bíblia nunca quis que você dependesse apenas de trabalho, que existe um princípio milenar de educação financeira, gestão financeira, mentalidade empreendedora e riqueza com propósito, capaz de libertar qualquer pessoa que aplique esse ensinamento de Salomão? Quantas vezes você buscou um emprego, quando o que faltava era sabedoria de Salomão, disciplina, visão de longo prazo e uma nova forma de enxergar o dinheiro como ferramenta? Imagine por um instante despertar sua própria mentalidade próspera, romper com crenças limitantes sobre dinheiro, viver com independência financeira, multiplicar riquezas com diligência, proatividade e propósito, exatamente como ensinavam Provérbios, Eclesiastes, José no Egito e Daniel na Babilônia. Imagine entender por que os sábios prosperam, enquanto os apressados se perdem. Hoje você vai descobrir o que ninguém te contou sobre o segredo de Salomão. E no final deste vídeo vai entender o caminho que separa a riqueza bíblica da estagnação moderna. Fica comigo, porque você está a um único conselho de transformar toda a sua história financeira. A prosperidade financeira começa quando entendemos que a Bíblia nunca foi um livro apenas espiritual, mas um guia profundo de inteligência prática. Salomão ensinava que a verdadeira riqueza nasce da sabedoria bíblica e não apenas de um trabalho comum. Nos Provérbios, ele deixa claro que prosperidade com propósito é fruto de discernimento, visão e mentalidade próspera, princípios que continuam atuais. Imagine uma pessoa que passa a vida inteira correndo atrás de emprego, sem perceber que a chave estava nos princípios divinos esquecidos. Quantas vezes você ignorou esse chamado da sabedoria de Salomão, sem perceber? Quando Salomão afirma que a sabedoria vale mais do que o ouro, ele está mostrando que prosperidade financeira é consequência de um coração alinhado com a integridade e com o propósito. Nos tempos antigos, mães, esposas e mulheres sábias entendiam que riqueza duradoura vinha da disciplina e da diligência. E se Salomão estivesse vendo sua vida agora, o que ele diria sobre a maneira como você busca dinheiro? Talvez ele te lembrasse de que não é o emprego que traz liberdade financeira, mas a mentalidade que você carrega. E é exatamente aqui que a jornada começa a mudar. A Bíblia revela que prosperar é um caminho espiritual e prático ao mesmo tempo, onde o dinheiro é apenas uma ferramenta nas mãos de quem aprende a usá-lo com responsabilidade financeira. Quando entendemos isso, percebemos que a independência financeira não nasce da sorte, mas de sabedoria aplicada. Salomão ensinava que diligência, disciplina e visão de longo prazo transformam qualquer vida, seja a de um jovem comerciante nos tempos antigos ou de um trabalhador moderno buscando multiplicação de riquezas. E se você aplicasse esses princípios por 7 dias, o que mudaria? Ao olhar para as origens da prosperidade bíblica, fica claro que Deus não escondeu os segredos da riqueza. O mundo moderno é que deixou de buscá-los. A palavra revela que o favor e a honra acompanham aqueles que seguem a sabedoria com proatividade e propósito. Esse é o ponto em que muitos começam a despertar para um novo caminho, percebendo que prosperidade financeira não é destino, mas construção. E conforme avançamos, você vai entender por que Salomão ensinava que a excelência é o segundo passo dessa jornada. Fica comigo, porque isso se conecta diretamente ao próximo mistério que vamos revelar.
Quando entendemos que a Bíblia é uma fonte de prosperidade financeira, começamos a enxergar que Salomão não apenas ensinava sabedoria, mas exigia excelência. Ele afirmava que o trabalho diligente e a dedicação elevam qualquer pessoa a lugares de honra, assim como Daniel na Babilônia. A excelência não é perfeição, é propósito aplicado com disciplina e integridade. Imagine realizar suas tarefas como se estivesse diante de reis, mesmo quando ninguém está vendo. Quantas oportunidades você deixou escapar por não tratar seu próprio destino com excelência? Daniel se destacou em uma terra estrangeira porque decidiu servir com mentalidade próspera, mesmo quando tudo parecia contrário. Ele não buscou poder, buscou honra através de excelência. Se Salomão observasse seu trabalho hoje, veria diligência ou pressa. Mulheres sábias dos tempos antigos ensinavam seus filhos a agir com propósito mesmo nos detalhes, porque sabiam que a excelência constrói legado financeiro. E se você aplicasse pequenas doses de excelência por 7 dias, onde isso te colocaria? Salomão declara que quem é excelente estará diante de reis. E isso não era metáfora, significava acesso, oportunidade, portas que o esforço comum não abre. A excelência atrai favor, honra e prosperidade com propósito, porque revela fidelidade no pouco. É assim que nasce a verdadeira independência financeira, quando cada ação se torna expressão da sabedoria bíblica. Você já percebeu como a mediocridade rouba sonhos? Quantas vezes você escolheu o mínimo quando Deus te chamou para muito mais? Ao compreender a excelência como um princípio inegociável, começamos a enxergar que não é o trabalho em si que impede a multiplicação de riquezas, mas a mentalidade com que trabalhamos. Excelência transforma tarefas simples em sementes de riqueza duradoura. E quando unimos diligência com uma visão de longo prazo, começamos a perceber o próximo ensinamento de Salomão. O problema nunca foi o dinheiro, mas o amor ao dinheiro. E é exatamente isso que vamos revelar a seguir. Fica comigo. Quando entendemos que a excelência abre portas e eleva qualquer pessoa aos lugares de honra descritos por Salomão, percebemos algo ainda mais profundo. O dinheiro nunca foi o vilão dessa história. Na sabedoria bíblica, o dinheiro é uma ferramenta, não um senhor. Salomão, mestre em prosperidade com propósito, nos alertou que a verdadeira armadilha está no amor ao dinheiro. Essa obsessão silenciosa que faz pessoas sacrificarem integridade, propósito e até família. E se Salomão olhasse para suas decisões hoje, veria um administrador sábio ou alguém dominado pelo medo de faltar. Abraão, Jó e mulheres virtuosas descritas nas Escrituras tinham riquezas, mas não eram escravizados por elas. Eles entendiam que prosperidade financeira é bênção quando guiada pela sabedoria de Deus. Você já percebeu como o amor ao dinheiro cega, mas o entendimento liberta? Quantas vezes alguém trabalhou até a exaustão, acreditando que isso era prosperar, enquanto a Bíblia ensinava exatamente o contrário? Dinheiro nas mãos de quem não tem propósito se transforma em peso. Nas mãos de quem tem sabedoria se transforma em legado financeiro. Salomão via o dinheiro como um recurso poderoso para a multiplicação de riquezas, auxílio ao próximo e construção de liberdade financeira. Mas quando o coração se apega ao dinheiro como um ídolo, nasce a prisão emocional que impede a visão de longo prazo. O amor ao dinheiro cria urgência, ansiedade e decisões impulsivas. Já a sabedoria cria planejamento, disciplina e independência financeira. Quantas escolhas você tomou movido pela pressa, sem perceber? Quando abrimos os olhos para essa verdade, percebemos que prosperidade financeira só floresce quando o dinheiro ocupa o lugar correto, o de instrumento. Quem domina suas finanças, domina sua história. Quem é dominado por elas, perde o propósito. E é exatamente nesse ponto que se torna essencial aprender a praticar educação financeira e gestão financeira. Um dos pilares
que Salomão mais reforça. Vamos entrar nisso no próximo ponto. Fica comigo. Quando entendemos que o dinheiro é uma ferramenta e não um senhor, começamos a enxergar a importância da educação financeira como Salomão enxergava. Um fundamento para a prosperidade financeira e para a construção de riqueza duradoura. Nos tempos antigos, José, no Egito, se tornou exemplo de gestão financeira por transformar anos de fartura em segurança para toda uma nação. E se você aplicasse esse nível de responsabilidade financeira em sua vida hoje, quantas crises poderiam ter sido evitadas apenas com planejamento e sabedoria bíblica? A gestão financeira sempre foi um princípio espiritual, não apenas matemático. Mães e mulheres sábias organizavam provisões, controlavam recursos e ensinavam filhos a não desperdiçar. Elas sabiam que disciplina diária gera liberdade financeira. José no Egito não acumulava por medo, mas por visão de longo prazo. Você percebe como isso se conecta ao que Salomão ensinava? Quanto da sua vida financeira hoje depende da sorte e não da gestão? Quantas vezes você já disse, ganho pouco, quando o verdadeiro problema era não saber administrar? Educação financeira não é sobre ganhar mais, mas sobre multiplicar o que se recebe. A sabedoria bíblica mostra que Deus entrega sementes, mas cabe ao homem decidir se planta, se cuida e se colhe. Planejamento, diligência e proatividade transformam pequenas quantias em grandes possibilidades. E quando aplicamos esse princípio, começamos a construir independência financeira de forma silenciosa, sólida e consistente, tal como recomendava o rei Salomão. E se você organizasse sua vida financeira por 7 dias, que impacto isso teria? A verdade é que prosperidade com propósito exige consciência. Sem gestão financeira, qualquer riqueza escapa entre os dedos como areia. E é exatamente essa clareza que abre espaço para a próxima fase da jornada. A mentalidade empreendedora ensinada pela sabedoria de Salomão. Uma mentalidade que transforma crises em oportunidades e desafios em multiplicação de riquezas. Fica comigo, porque esse próximo princípio pode mudar sua forma de enxergar seu próprio futuro. Quando entendemos que gestão financeira é a base da prosperidade, percebemos que Salomão vai além. Ele nos chama para desenvolver uma mentalidade empreendedora. Não se trata apenas de abrir um negócio, mas de enxergar oportunidades onde outros veem limitações. A sabedoria de Salomão revela que prosperidade financeira exige diligência, visão de longo prazo e coragem para agir, mesmo quando o cenário parece desfavorável. E se você começasse a ver sua vida como um terreno fértil, esperando pela sua iniciativa, quantas portas você deixou de abrir por acreditar que não estava pronto? Nos Provérbios, Salomão compara o sábio à formiga que não espera ordens, não aguarda condições perfeitas. Ela age. Essa é a essência do empreendedorismo bíblico. Proatividade. José no Egito não esperou o tempo melhorar. Ele se preparou antes da crise. Daniel na Babilônia não buscou reconhecimento. Ele se tornou excelente em tudo o que fazia. Mulheres sábias do passado garantiam sustento e segurança para suas famílias, usando criatividade e visão. E você? Quantas vezes deixou de agir confiando apenas em estabilidade? A mentalidade empreendedora bíblica não romantiza esforço vazio. Ela conecta propósito ao trabalho diligente. Quem enxerga o dinheiro como ferramenta e não como prisão, aprende a multiplicá-lo com sabedoria. Salomão deixa claro que disciplina e responsabilidade financeira acompanham aqueles que constroem riqueza com propósito. Trabalhar com proatividade transforma qualquer habilidade simples em fonte de multiplicação de riquezas. E se você aplicasse essa mentalidade por 7 dias, que novos caminhos se revelariam? Quando abrimos espaço para essa postura empreendedora, percebemos que até as dificuldades carregam oportunidades disfarçadas. Crises não são barreiras, mas testes de visão.
Salomão e os grandes exemplos bíblicos mostram que o crescimento mais profundo acontece justamente nesses momentos. E é por isso que, no próximo ponto, você vai enxergar as crises como sementes de uma nova fase da sua independência financeira. Fica comigo, porque é aqui que o rumo da sua história pode realmente mudar. Quando desenvolvemos uma mentalidade empreendedora segundo a sabedoria bíblica, começamos a enxergar as crises sob outra perspectiva, não como fim, mas como convocação divina. Salomão dizia que o sábio não desmorona no dia mau, porque ele entende que cada dificuldade é uma chance de crescer, ajustar o rumo e refinar a visão de longo prazo. Daniel, na Babilônia, foi provado várias vezes, mas cada crise o levou a um nível de honra maior. E se as crises que você enfrenta hoje forem, na verdade, portas escondidas? Quantas oportunidades você já ignorou? Porque só viu o problema? José no Egito também é prova disso. Vendido, traído e esquecido, transformou cada dificuldade em competência. Ele não reclamou, ele cresceu. Essa é a essência da prosperidade financeira com propósito. Usar o que fere para construir o que fortalece. Mulheres sábias dos tempos antigos entendiam isso profundamente. Em tempos de escassez, elas reorganizavam, criavam, se reinventavam. E você tem usado suas crises para evoluir ou para se desesperar? Quanto de sabedoria de Salomão você tem aplicado quando tudo parece fugir do controle? A verdade é que crises revelam quem somos e revelam onde precisamos ajustar nossa disciplina, nossa diligência e nossa responsabilidade financeira. Quando a tempestade chega, os imprudentes afundam, mas os sábios avaliam, planejam e avançam. Salomão sabia que a diferença entre servos e reis está na maneira como enfrentam dificuldades. Uma crise não é punição, é preparação. E se você enxergasse cada desafio financeiro como um treinamento para a sua independência financeira, quanto de riqueza futura você poderia estar plantando hoje sem perceber? É nesse ponto que percebemos que a prosperidade bíblica não é construída apenas com técnicas, mas com uma postura interna. Crises exigem coragem, visão e fé ativa. Elas moldam caráter, ampliam capacidade e revelam a força que Salomão descreve em Provérbios. E quando conseguimos atravessar uma crise com integridade e propósito, chegamos ao princípio mais profundo de todos: prosperar alinhado a Deus. E é exatamente isso que vamos revelar no próximo ponto. Fica comigo, porque essa última etapa é o coração da riqueza com propósito. Quando entendemos que as crises moldam a força interior e ampliam nossa visão, nos aproximamos do fundamento mais profundo da sabedoria de Salomão: prosperidade com propósito. Salomão nunca separou riqueza de espiritualidade. Para ele, prosperidade financeira era resultado de integridade e alinhamento com Deus. Ele sabia que riqueza sem propósito é fardo, mas riqueza com propósito é libertação. E se você olhasse para suas decisões hoje, perceberia propósito ou apenas sobrevivência? Quantas vezes você acumulou sem perguntar por quê? A prosperidade bíblica nasce quando unimos diligência, visão de longo prazo, disciplina e responsabilidade financeira a uma fé que guia cada escolha. José, no Egito, prosperou para salvar uma nação. Daniel, na Babilônia, cresceu para influenciar reis. Mulheres sábias floresceram para sustentar suas casas e ensinar seus filhos com amor e discernimento. Prosperar não é sobre ter, é sobre servir. Você já percebeu como Deus não dá riqueza para quem não sabe o que fazer com ela? E se tudo o que você viveu até aqui fosse preparação para algo maior? Salomão repetia que a verdadeira sabedoria é árvore de vida e que quem a abraça encontra honra, favor e prosperidade com propósito. Isso significa que riqueza duradoura não se constrói apenas com técnicas de educação financeira ou gestão financeira, mas com uma mentalidade próspera enraizada na fé.
O dinheiro como ferramenta só cumpre seu papel quando guiado por propósito divino. E se você aplicasse essa mentalidade por 7 dias, quantas portas poderiam se abrir? Quanto de liberdade financeira você poderia começar a construir? Ao compreender esse princípio, percebemos que prosperidade com propósito não é destino, é chamado. É viver como rei, não como servo. É enxergar o dinheiro como recurso para multiplicar impacto, legado e transformação, e não apenas como sobrevivência. E é exatamente aqui que muitos despertam para uma jornada completamente nova. A jornada de aplicar tudo aquilo que Salomão deixou registrado para quem deseja mudar a própria história. Fica comigo, porque agora você está pronto para a conclusão. Agora que você caminhou pelos princípios eternos da sabedoria de Salomão, pare um instante e olhe para a sua própria vida financeira. Quantas escolhas você faz todos os dias sem sabedoria? Quantas decisões importantes você toma movido pela pressa, pelo medo, pelo amor ao dinheiro e não pela visão de longo prazo que Salomão ensinava? Você vai continuar acumulando dívidas ou vai começar a acumular sabedoria? Essas são perguntas que definem destinos, não apenas orçamentos. Pensa comigo. Por quantos anos você correu atrás de salários, empregos, tarefas e urgências, sem perceber que Deus estava tentando te ensinar princípios de prosperidade com propósito? Se Salomão observasse sua vida hoje, o que ele diria sobre suas escolhas? Ele enxergaria disciplina ou instabilidade? Ele veria legado financeiro ou apenas sobrevivência? Em qual lado da história você quer estar? O dos que acumulam bens ou o dos que constroem futuro? A Bíblia deixa claro que prosperidade financeira não é para quem busca atalhos, mas para quem busca sabedoria. O dinheiro como ferramenta só multiplica nas mãos de quem tem diligência, integridade, planejamento e responsabilidade financeira. Você está vivendo para acumular ou para deixar um legado? Está caminhando como servo ou como rei? E mais profundo ainda, você tem vivido apenas para si ou para impactar? Se essas palavras tocaram seu coração, não desperdice esse despertar. Aplique os conselhos de Salomão. Busque sabedoria antes de buscar dinheiro. Construa riqueza silenciosa, riqueza com propósito, riqueza alinhada a Deus. E, se você acredita que a sabedoria bíblica é o caminho seguro para prosperar de verdade, inscreva-se agora no canal, ative o sininho e acompanhe os próximos vídeos, porque nenhum segredo deve ser perdido. Assista também ao vídeo recomendado aqui ao lado e continue sua jornada de decisões sábias, mentalidade de rei e legado eterno. Comente aqui: eu escolho prosperar com sabedoria. Quero ver quem está decidido a transformar a própria vida.